Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Oi? Tá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Paz do Senhor a todos, glórias a Deus. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3. Nós vamos ver. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Amém? Até aí somente. Já já nós vamos para outro texto. Feche os olhos, por favor. Peça para o Senhor falar ao teu coração. Pai, obrigada por estarmos aqui nesse culto do Espírito Santo. Que seja um culto de ensino, porque o Espírito Santo nos ensina, nos instrui, nos guia. Fala conosco, Senhor. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem todos nós conhecemos, nós já até mencionamos sobre ela. E você vai perceber um detalhe importante aí que nós vamos nos ater nesse momento ao desenvolver a palavra. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, ele diz, olha, nós sabemos que a volta do Senhor vai acontecer, mas é necessário que duas coisas ocorram. Primeiro, vocês viram aí, uma grande versículo 3 mesmo. Não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, um dos pontos fundamentais que manifestará o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, o que é? É a grande apostasia que estaria tomando conta da terra, como nós sabemos que realmente já está. E essa apostasia que estaria prevalecendo sobre a terra, nós temos visto e temos conhecido já que em vários países já há essa apostasia de uma forma monstruosa. Aqui no Brasil ainda há uma maioria, né, de cristãos que invocam o nome do Senhor. Mas na Europa, que era o berço do protestantismo, lá houve uma reforma de movimentos de piedade, missões modernas. E hoje, na Europa, muitas igrejas já estão fechadas. Em Genebra, já não há vestígios de vida cristã genuína. Então, já não há, vocês imaginam assim, vida cristã genuína. O que é vida cristã genuína? Gente que realmente ande pela palavra, que professe uma fé verdadeira e viva. A Inglaterra, que foi a terra dos maiores pregadores do Evangelho, na Inglaterra que surgiu John Wesley, George Whitefield, William Carey. Se você estudar sobre eles, eles fizeram sermões maravilhosos, foram os maiores evangelistas por séculos. William Wilford, John Charles Spurgeon, John Stott. Então a Inglaterra, aonde tinha há séculos atrás, há anos atrás, os maiores pregadores do Evangelho, hoje esta mesma Inglaterra é a terra de Richard Dawkins, que é o pai dos ateus. Então você imagina, o mesmo lugar que era o ninho, né, o centro dos maiores evangelistas, hoje é o lugar
aonde tem o ninho dos ateus. Foi lá que se ergueu o maior pai dos ateus, que é o Richard Dawkins. Da mesma forma, na Europa, que era o berço do protestantismo, também a apostasia já prevaleceu. Os templos na Europa, na Inglaterra, estão sendo vendidos, estão sendo transformados em boates ou em mesquitas muçulmanas. Então perceba, queridos, que no grau de apostasia, as terras mais cristãs já foram devastadas. As terras que eram o símbolo do cristianismo já foram realmente, que eram as mais estruturadas com o puro evangelho, com aquilo que nós vimos, lugares onde você não acha mais a genuína fé cristã, já foram devastados, foram matando espiritualmente, desde os jovens às crianças. Então nós sabemos hoje que na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos, países evangelistas, hoje igrejas históricas se renderam ao liberalismo e perderam centenas e centenas de membros. Então começou aquilo que é uma liberalidade que gerou, na verdade, uma libertinagem que acabou gerando realmente enormes igrejas vazias. Lugares onde haviam seminários que formavam teólogos, missionários, pastores, hoje foram envolvidos pelo liberalismo e templos foram fechados, porque não tem mais gente para frequentar. Então a igreja realmente tem morrido, vitimada pelo liberalismo, pelo sincretismo religioso ou pelo secularismo. As coisas do mundo entram e as pessoas deixam as doutrinas cristãs para abraçarem aquilo que é o mundanismo. Ou uma ortodoxia morta, que é uma religiosidade que já não busca mais envolvimento com Deus. Então o liberalismo, ele não acredita mais que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é infalível, é inerrante, é suficiente. Então essa tese é a que tem destruído centenas e milhares de igrejas pela face da terra. Então nós precisamos realmente entender que essa apostasia foi anunciada como um dos maiores sinais antes da vinda do Senhor. E como nós vimos, aí então, com essa apostasia, se manifesta o homem da iniquidade, que é o anticristo, que é aquele que vem, como um falso Messias, um falso Salvador para a humanidade, e a humanidade o abraça. E nós vamos estar vendo agora, por favor, coloque para mim Joel, capítulo 1, que fala sobre um momento da igreja que ela também tinha sido devastada. Capítulo 1, versículo 15. Um momento que o templo tinha sido desolado. Perceba aí o versículo 15. Um momento em que a casa de Deus também, lá no passado, antes de Jesus, tinha sofrido aquilo que é uma desolação, porque o povo tinha entrado nesse sentimento do mundo, tinha entrado naquilo que é a ciência do mundo, e tinham começado a abandonar a palavra de Deus. Tudo começa quando nós deixamos a palavra de Deus em segundo lugar na nossa vida. Versículo 15 diz assim a palavra do Senhor: Senhor, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Versículo 16. Porventura, o mantimento não está cortado diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? Então perceba que Joel também ele mostra aquilo que era o que precederia o dia do Senhor. E ele fala, o dia do Senhor. O dia do Senhor será um dia de assolação.
O dia do Senhor será terrível. Mas, ele diz antes, por acaso o mantimento já não foi tirado de diante dos nossos olhos? A alegria, o regozijo da casa do nosso Deus? Então, o que é que antecede o dia do Senhor? O que antecede o dia do Senhor é a apostasia. Já não há alegria, já não há regozijo pela casa de Deus, já não há alegria, já não há regozijo pela obra de Deus, já não há alegria, já não há regozijo pela voz de Deus, pela palavra de Deus, pelo conhecimento do Senhor. E isso é uma das marcas da apostasia que realmente gera a destruição daquilo que é a alma, o coração das pessoas. Diz aí que cessa a alegria, o regozijo na casa de Deus. Então o fechamento daquilo que é, muitas igrejas como foram esvaziadas, que se transformaram em boates, que se transformaram em templos muçulmanos. Na verdade, por quê? Porque cessou ali de se dar o alimento, cessou ali de haver prazer nas coisas de Deus. E nós precisamos entender, Jesus falou, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, na verdade diz assim em algumas versões, o amor de quase todos se esfriará. E nossa função é entendermos que primeiramente nós devemos o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós colocamos e mantemos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Deus continua sendo a nossa razão, a nossa existência. A palavra de Deus continua sendo a nossa bússola, a nossa regra de fé. E isso é estar no centro da vontade de Deus. E nós sabemos assim, que a nossa alegria, o nosso regozijo está no Senhor. Independente do que o mundo nos proporcione, nós temos a ciência que o mundo passa, os prazeres deste mundo passam, mas somente a palavra de Deus permanecerá para sempre na nossa vida. Então as coisas do mundo, elas não nos envolvem, porque nós não nos deixamos seduzir por elas. Afinal, nós sabemos quão irrisórias, passageiras elas são. Então, não nos deixamos seduzir, não nos deixamos embaraçar por elas, vivemos, usufruímos do mundo, mas sabemos que o nosso bem maior está nos céus, em nome de Jesus. Por isso Jesus falou, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam e minam, mas acumuleis tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a minha vida, nós manteremos a alegria, o nosso tesouro estará no Senhor, o nosso Deus, e nós não seremos envolvidos pela apostasia que já está no mundo. A apostasia já está no mundo. O Brasil, ainda quando nós vemos milhares e milhares de cristãos professando e declarando que querem o Senhor, que querem as leis de Deus, nós sabemos que a qualidade dos nossos cristãos não são a devida, mas ainda a fé, e isso é bom. Porque nesses lugares já não há fé, acabou a fé. A fé foi realmente, literalmente matada pela ciência. A fé foi matada pelo satanismo, foi matada por aquilo que é a bruxaria, foi matada pela ciência, foi matada pelo secularismo. Então, literalmente nesses lugares, a fé morreu. Então, você percebe que nós lemos que cristãos genuínos, cristãos dentro do padrão divino, você nem encontra mais nesse lugar. Olha que tristeza. Nações que eram o berço do Evangelho. E que nós possamos abrir os nossos olhos e entendermos 3 coisas que nos revelam aí a palavra do Senhor. Versículo 17. Fala que a semente apodreceu. Olha só. Versículo 17. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados.
os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Então, quando acaba o trigo, o que é o trigo? O trigo é a palavra. Quando acaba o trigo, quando você deixa de se alimentar da palavra genuína, que não é a palavra, né, secularista, não é a palavra desse mundo, não é a palavra que o mundo quer impregnar na nossa mente, não é o liberalismo que coloca dúvidas sobre a veracidade da Bíblia Sagrada. Quando nós deixamos o trigo de lado, a verdadeira palavra, o que vai acontecer? A semente apodrece debaixo dos torrões. Você é uma árvore. Jesus falou que nós somos uma árvore. E a árvore deve dar frutos. E a árvore que não dá frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Ainda que na Bíblia houve um momento em que Cristo queria cortar uma árvore e o Espírito Santo intercedeu e falou, me dê mais um ano para que eu cuide dessa árvore, para que eu coloque esterco nessa árvore, para que essa árvore venha talvez a frutificar. E o Senhor falou, eu dou mais um ano, mas eu quero te dizer, você é uma árvore, você precisa estar posicionado e dando frutos diante do Senhor. Se você não der frutos, o que acontece? Essa semente apodrece, você deixa de realmente começar a frutificar, os celeiros são assolados. Então, ao invés de você ter sementes para dar, porque você começa a dar frutos também, e você começa a dar sementes, você começa pela sua caminhada também lançar sementes de fé, lançar sementes de Deus, mas a tua semente apodrece, o seu celeiro foi assolado pelo mundanismo, é assolado pelo secularismo, é assolado pelas coisas do mundo, pela apostasia da terra, e diz o quê? Os armazéns são derribados. Então a pessoa fica numa condição espiritual que ela fica em ruínas. Assim disse Joel, que porque cessou aquilo que era a alegria, o regozijo com a casa de Deus, os celeiros, os armazéns, a alma das pessoas se tornou almas arruinadas, se tornou realmente pessoas sem fôlego, sem força, sem frutos, sem sementes para lançarem, porque derribou os armazéns. E esses armazéns, queridos, simbolizam no nosso coração, simbolizam os depósitos de Deus na sua vida. Deus tem depósito de fé, Deus tem depósito de poder, Deus tem depósito de esperança, Deus tem depósito de vida a você. Mas se você não recebe mais o trigo secou, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se você não recebe mais palavra, se você não ouve mais palavra, você vai mirrando, e acontece isso, seus armazéns, sua estrutura, seus depósitos interiores são derribados, e quando você menos espera, você está em ruínas, sem esperança, sem expectativa. Mas em nome do Senhor Jesus, que nós possamos entender, a apostasia é necessária, ela acontecerá na terra, o amor de quase todos esfriará, mas que nós sejamos aqueles que estejamos em pé diante do Senhor, no grande dia, em nome do Senhor Jesus. Orai para que estejais em pé no dia do Senhor e não sejais pego desapercebidos. Por quê? Porque muitos já terão o quê? Com os seus armazéns destruídos, o seu depósito de fé destruído, toda a sua bagagem espiritual, tudo aquilo que foi adquirido, seu conhecimento espiritual adquirido, já foi derribado, simplesmente porque deixaram o trigo, deixaram a palavra genuína. Mas nós vamos amar a palavra, buscar a palavra, porque a palavra é Jesus. Jesus é o verbo, ele é o verbo de Deus que se fez carne, e a palavra de Deus fará a obra em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Perceba então o que diz, que a videira tornou-se um dejeto, versículo 7. Aqueles que deviam dar frutos, aqueles que deviam ter frutos, aqueles que deviam, o que é a videira? Dar a uva.
aqueles que deviam dar o perdão, o poder do sangue, porque é isso que simboliza a videira. Você vai ver que Jesus, ele nos fala do poder do sangue. Mas diz o quê? Fez da minha vida, vide, uma assolação. A apostasia, a falta de amor realmente às coisas de Deus, a valorização devida ao que é do Senhor, traz o quê? A vide, assolação. Então a igreja do Senhor, o templo do Senhor, que é cada um de nós, passou a ser assolado. Aqueles que eram a videira do Senhor, que era Israel no templo, passou por uma grande assolação. E olha o que diz: tiraram a casca da minha figueira. Olha que interessante. Então, até então, Israel tinha uma aparência de servos de Deus, mas eles se apostataram. Então, o que o inimigo fez? Ele foi lá e trouxe o que? Assolação na videira, que é o poder do sangue. Tirou a casca da figueira. O que é casca, queridos? É aparência. Até aquela aparência que eles tinham de serem servos de Deus, também foi lá e o inimigo fez isso, tirou a casca, porque não dá para viver de aparência. Ou nós temos essência, ou nós temos essência. Lembra que Jesus olhou para a figueira, e a figueira aparentava ter frutos, e Jesus olhou para ela, porque não era tempo de frutos, mas ela ostentava uma aparência de uma figueira frutífera. E Jesus falou para ela: eu te amaldiçoo, figueira. E a figueira secou. Por quê? Porque ela ostentava uma aparência de frutos, todavia, ela não tinha frutos. E Deus fala aqui no livro de Joel, que por causa da apostasia, por causa do afastamento de Deus, agora é o inimigo que vai lá, assola a videira, tira a casca da figueira, despiu-a toda, tirou realmente tudo aquilo que eram os seus méritos, tudo aquilo que era a sua roupagem de religiosidade, e diz o quê? E a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Então a verdade é o que diz no livro de Apocalipse: quem está sujo, suje-se mais ainda, quem está limpo, limpe-se mais ainda, quem é justo, cometa mais justiça, e quem é injusto, cometa mais injustiça. A verdade é que vai chegar o momento definitivo, que ou nós somos ou não somos, ou nós estamos estruturados ou não estamos, ou você está fundamentado ou você não está, ou você tem estrutura ou você não tem, porque chegará o momento que a casca é tirada, que a aparência é despida, que vai ser lançado por terra todo aquele que não está verdadeiramente diante de Deus. E cabe a nós realmente termos essa essência na nossa alma. A videira tornou-se uma assolação, um dejeto, tem outras versões. A casca tirada, a aparência, é despida e é lançada fora. Agora olha só o que diz o versículo 8. Que então, finalmente, depois de toda essa humilhação, o versículo 8, lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco, pelo marido da sua mocidade. Aí então Israel se lembra da sua aliança com Deus, daquele a quem eles fizeram aliança lá atrás. E é isso que nós não podemos, queridos, chegar num ápice de destruição, de assolação, para só então nos lembrarmos de quem é Deus na nossa vida, do poder de Deus na nossa vida, porque muitas vezes a nossa vida está estável e nós pensamos: por que eu preciso de Deus? Minha vida está estabilizada, está tranquilo, mas mal você sabe que a sua vida na verdade está do modo que está, porque você está em Deus e Deus está com você, porque sem Deus não espere para ver, não brinque para ver do que a situação realmente pode desandar. Então a comodidade por uma circunstância boa nos faz pensar que nós poderíamos viver então bem distante de Deus. Mas, na verdade, a tua estabilidade, a tua segurança, a tua vida está no poder, na misericórdia, na proteção que Deus tem sobre a tua vida em nome de Jesus. Israel agora estava lamentando com um pano de saco, quer dizer, humilhada, chorando,
pela aliança, o marido da juventude, quem era? Era o Deus eterno, com quem eles tinham feito aliança, mas agora tinham quebrado. E pior ainda, você vai ver que eles acabam tendo o campo arruinado, versículo 10. A terra lamenta, trigo despedaçado. Olha a situação que chegou o povo de Deus. O campo está assolado. A terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. E eu quero hoje que nós nos atentemos para isso. O campo fica assolado, a nossa semeadura, a nossa sementeira. A terra fica triste, que é o nosso eu, que é o nosso corpo, que é a nossa vida. Por quê? Porque o trigo está destruído. Porque a palavra já não é mais valorizada como devia. A fé já não é colocada como devia ser colocada na palavra, plenamente como deve ser. Porque a palavra sim é inerrante. Deus é perfeito e poderoso para cumprir. E ele falou, quem ousar mudar uma vírgula, um J, um tio dessa palavra, também a sua parte será tirada, o quê? Do livro da vida. E eu quero dizer em nome de Jesus, muitas pessoas têm vivido assolação. E a terra está triste por causa disso. Porque destruíram o poder da palavra, a interferência da palavra, o peso da palavra na sua vida. Entraram no sentimento do mundo, amenizaram palavras que Deus realmente falou, determinou, e estão simplesmente deixando de lado o poder dessa palavra. O trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. O óleo simboliza o poder do Espírito Santo. Está faltando unção, está destruído o poder da palavra. Então, automaticamente, a terra está triste e o campo fica assolado. E que nós possamos despertar espiritualmente para o poder daquilo que é a comunhão, a restauração com o Senhor, o renovo da nossa fé, da nossa vida com Deus, porque o Senhor, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Que seja quebrado da sua vida em nome de Jesus toda a falta de culto, e esse culto é aqui. Você é essa terra, você é esse templo, você pertence ao Senhor. E diz então a palavra de Deus que o Senhor convoca a todos, versículo 13, cingivos de pano de saco, lamentai, chorai, ministros de Deus, passem a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares, de libação. Promulgue um santo jejum, convoque uma assembleia solene, congregue os moradores da terra para a casa do Senhor vosso Deus e clame ao vosso Deus. Então você vê que a saída realmente está na invocação, na comunhão, na união, no uso das armas espirituais. É isso que mantém um povo em pé, é isso que mantém um povo sarado, é isso que mantém um povo curado. É isso que mantém um povo são, mentalmente e espiritualmente. A apostasia tomou conta da terra, mas que você possa ser o remanescente que está diante de Deus, não com a terra seca e triste, não sem óleo, não destruindo o trigo, mas realmente cuidando do trigo, cuidando da palavra, meditando na palavra de dia e de noite, ouvindo a palavra, cuidando do óleo da unção, mantendo sua lamparina acesa. Não deixe o teu templo se abater, secar. Não deixe as sementes apodrecerem dentro de você. Deus lançou palavras de vida, de poder, de unção, de mudanças, de transformação. Regue essa palavra, viva essa palavra, viva a vontade de Deus, o poder de Deus, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida em nome de Jesus. Para de deixar a semente apodrecer, o torrão apodrecer. Para de pesar e destruir a palavra lançada, mas creia no poder absoluto de Deus, de cumprir todas as coisas que Ele já determinou para a tua vida, em nome do Senhor Jesus.
Não deixe a sua vide se secar. Não deixe a oliveira se murchar. Deixe o óleo da unção permanecer vivo, ativo. Ah, pastora, mas o mundo está assim, acolá e aqui. Não importa. Deus quer que você permaneça vivo. Se levante, clame, busque, ore, jejue. Busque, clame. Perceba que o caminho era esse. E diz o versículo 12. Muito triste esse versículo também. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Eu quero te falar uma coisa. Cada um de nós simbolizamos uma árvore no mundo espiritual. Cada um de nós temos propósitos, temos dons, temos sobre nós responsabilidades a serem desenvolvidas. E nós precisamos dar frutos. A nossa existência, nós somos luz no meio das trevas. Nós somos sal da terra. Só que olha a condição que estava o mundo naquela época. Tanto a figueira, quanto a romeira, quanto a palmeira, quanto a macieira. Todas as árvores do campo se secaram. O que é isso? Não está falando da árvore no sentido físico simplesmente. Está falando daqueles que eram servos, daqueles que eram para dar frutos, daqueles que eram para ter unção, daqueles que eram para destilar o poder, a vontade, o óleo, o azeite, o trigo. Estavam todos secos, murchos, sem resultado alguns, tomados pela apostasia daquele mundo. E você vai ver a simbologia disso também em Juízes, que fala que houve uma grande reunião na floresta, e aí se levantou a figueira e falaram: figueira, vem reinar sobre nós. E a figueira falou: ah, não, vou deixar meu figo doce para ir aí, não, deixa meu figo aqui, vou ficar com meu figo docinho, não quero problema não. Aí chamaram então na floresta a videira: videira, vem aqui, vem reinar sobre nós. E ela falou: ah, não, vou deixar minha uva para ir aí, me desgastar, não. E é isso que acontece, até a hora que o espinheiro tomou conta da floresta e reinou sobre todos. O que significa isso? A nossa ausência. Nós que somos chamados, a quem deu dons, a quem Deus deu poder, a quem Deus deu o chamado. Nós precisamos estar vivos, frutíferos, em meio a essa sociedade destruída, e está morrendo, está realmente se acabando, e nós somos essas aqui, essas árvores, ó. Ah, cadê a figueira? A figueira murchou. Mas e a videira? A videira se acabou. E a macieira? Todas as árvores do campo estavam murchas, acabadas. E eu quero dizer, como que está acontecendo nesse mundo? É assim, irmãos. Poucos ainda estão de pé no sentido pleno da palavra. E que você possa ser esse que se levanta, que continua dando fruto, em meio a uma geração corrupta, em meio a uma geração que desce ladeira abaixo, que você possa ser aquele que continua dando o seu fruto, mesmo em meio a esse mundo tomado pela escuridão, em nome de Jesus. Continue buscando o poder, a presença. Vocês viram aí? Qual é o chamado de Deus para a cura da apostasia? Oração. Qual é o chamado de Deus aí? Versículo 13, você viu, o clamor. Qual é o chamado? Realmente a humilhação. Qual é o chamado? É o jejum. Qual é o chamado? Realmente a comunhão. Qual é o chamado? Você percebe aí? O chamado é estar realmente congregando diante de Deus, buscando, clamando. Nós sobreviveremos em nome do Senhor Jesus. Que você possa se erguer como uma figueira, não mais murcho. Ah, não tenho ânimo para nada. As coisas de Deus não têm valor nenhum. As coisas de Deus realmente não têm sentido nenhum na sua vida. Está quebrado em nome de Jesus. Entenda, esta é a função destes últimos tempos. A apostasia estará sobre a terra. Porém, nós temos que ser aqueles
que permaneceremos em pé. E eu vou colocar para você o versículo que está em Lucas 21, da nossa função daquele dia, diante do Senhor, em nome de Jesus. Lucas 21, versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? O que falou aqui? Ore e vigie. O que a Bíblia também fala? Quem está em pé, cuide para que não caia. Vigie a todo tempo orando, para que você possa escapar de todas essas coisas que tem de suceder, e você possa estar em pé diante do Filho de Deus. Eu quero que você fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Os maiores celeiros da terra já foram minados e foram destruídos. Por quê? O trigo cessou. A partir do momento que você se recusa a ouvir a palavra, a partir do momento que você rejeita a palavra genuína, a partir do momento que você indaga aquilo que é a certeza e a veracidade da palavra, você, na verdade, está indo por esse caminho do afastamento divino. E a nossa vitória está não na empolgação, a nossa vitória está na perseverança, a nossa vitória está na constância. Não é eu ter a empolgação e eu não ir até o fim, mas é eu ter a convicção, é eu ter os pés no chão, é eu ter realmente, como diz a palavra de Deus, a constância, e eu chegar até o último dia e estar em pé diante do meu Deus em nome de Jesus. Que você não se torne a macieira murcha, a videira murcha, que você não se torne aquele que está murcho, destruído espiritualmente, nem palmeira, nem macieira seca, mas que o óleo da unção esteja vivo sim na sua alma, que você reative os dons, reative o relacionamento com Deus, reative o interesse por Deus. E em nome de Jesus, essa tristeza vai sair da tua alma, esse luto vai sair da sua alma, essa destruição vai sair do teu corpo, do teu templo, porque a glória e a vontade de Deus vão retornar para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, fale com Deus agora, pelo poder do nome do Senhor. Em nome de Jesus, que toda assolação, toda tristeza na tua terra, em nome de Jesus, por falta de alimento espiritual, por falta de fé, toda falta de perdão, porque a vide se secou, aquilo que é o poder do sangue na sua vida está seco, você está sem fé, sem expectativa. A oliveira se murchou, aquilo que é o óleo da unção já não goteja na tua vida, a expectativa em Deus. Caia por terra agora esse espírito de apostasia, em o nome de Jesus, que já destruiu milhares e milhares no mundo. Caia por terra agora esse espírito de frieza espiritual, de negligência espiritual, de apatia espiritual. Em o nome de Jesus, põe Deus no trono de novo. Levanta o trono para Deus. Ali Joel deu a resolução para aquele povo, e a resolução era única: congreguem, orem, clamem, se humilhem, orem, clamem, jejuem, orem, clamem ao Senhor, porque o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor está perto e será dia de desolação. A casa de Deus está sem alegria, está sem regozijo, está sem alegria pelas coisas do Senhor. Em nome de Jesus, está quebrado da tua vida. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação.
O Senhor é a força da nossa caminhada. O Senhor é a nossa libertação, nosso libertador. O Senhor é o teu Deus, o teu Pai, o teu ajudador. O Senhor é o teu Deus poderoso, que te toma pela tua mão direita, que te mantém vivo, que te mantém em pé. O Senhor é aquele que te escolheu. Ergue o trono devidamente ao Deus da tua vida, ao Deus da tua alma. Ergue o trono aquele que é único, que é digno. Ergue o trono, levanta o trono ao único Senhor, em nome de Jesus, ao teu Salvador, ao teu libertador. Não é o mundanismo, não é o secularismo, em nome de Jesus. Não é a raiva, não é a ira, não é o pecado, não é a frieza, não é a tua carne que manda na tua vida, é o poder do Senhor. Você tem um Deus, não é a tua emoção, não é a tua sensação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a tua oliveira precisa voltar a dar óleo. Você precisa de óleo, você está ressequido, você está sem unção, você está sem poder, porque você não busca, porque você não clama, porque você não se lembra mais daquilo que são as promessas espirituais, o chamado espiritual, o querer de Deus para a tua vida, o propósito de Deus. A oliveira está murcha, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus, a videira se secou, porque você não tem mais sobre si o poder do perdão, o poder do sangue. Em nome de Jesus, está quebrado da tua vida. Reativa o poder do sangue de Jesus. Libera perdão agora e perdoa. Libera perdão e recebe perdão. A videira está viva. A videira verdadeira é Jesus Cristo. Você está enxertado nela. Receba o perdão. Libera perdão. A videira é um fluxo contínuo na tua vida. Esse poder, esse sangue, ele te lava, ele te renova, ele te restaura, ele te ergue, ele te levanta. A terra está triste, a terra está triste porque falta o trigo. Receba a palavra, receba o trigo, receba o alimento que te renova, que te restaura, que te levanta, que te lembra da promessa divina, do chamado de Deus sobre a sua vida. As velhas coisas se passaram e tudo se faz novo com a presença de Deus em nós. Em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, figueira murcha, romeira murcha, palmeira, macieira seca, em nome de Jesus, volte a dar frutos, volte a dar frutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estas sementes mirradas têm que, em nome de Jesus, ser regadas. Regue agora com a tua fé, regue agora com a oração, cada semente, cada promessa, em nome de Jesus. O seu celeiro foi assolado, o inimigo roubou as suas promessas, a tua fé, a tua esperança em Deus. Seu celeiro foi assolado em nome de Jesus. Receba renovo, receba promessa, receba esperança em nome de Jesus. Teu armazém foi derribado, as tuas estruturas foram derribadas pelo mundanismo, pelo afastamento, por aquilo que era a tua distância da comunhão, em nome de Jesus. Restaura o armazém e receba a palavra, receba trigo, receba unção, receba azeite, receba da parte de Deus, porque é Deus que te renova, é Deus que te chama, é Deus que promete, é Deus que fortalece, é Deus que levanta, é Deus que cura. Todos esses celeiros assolados,
todos esses que perderam o poder da palavra sobre a sua vida, que receba em nome de Jesus hoje, da parte de Deus, o despertamento dessa indolência espiritual, dessa morte, dessa apatia espiritual, dessa frieza espiritual. O recalamaço de canto, e você volte ao teu redil, volte ao teu Deus, volte ao trono, volte-se para o Senhor em nome de Jesus, volte os teus olhos para Deus, que é poderoso para perdoar, que é poderoso para salvar, que é poderoso para libertar. Em o nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida a restauração. Em nome de Jesus, eu profetizo que as sementes da tua alma, as sementes, cada palavra profética, cada promessa, cada fé que você tinha, cada semente do tamanho até de um grão de mostarda que você tinha, em nome de Jesus, seja regada e você dê frutos, e você colha frutos em nome de Jesus, que os seus celeiros, da parte de Deus, venham a ser cheios, venham a ser tomados pelas promessas, pelas bênçãos, pela unção, pelo azeite, pelo óleo, pelo aquilo que é o vinho, a presença do Espírito Santo, que a alegria, o regozijo volte para a tua alma, o prazer em Deus, o prazer nas coisas de Deus, o prazer em servir a Deus, o prazer em ter Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre a sua vida, a libertação e a quebra de toda a frieza e apostasia e desvio da tua alma. Volta para o Senhor teu Deus, em nome de Jesus, de coração, de alma e de espírito, em nome de Jesus. Amém? Está ligado sobre as nossas vidas. Aleluias. Graças a Deus. Eu peço, por favor, que você pegue na sua cadeira esse envelope azul. Nós vamos orar. Você que tem uma oferta, você que trouxe o seu dízimo, nós vamos colocar diante do altar do Senhor agora. Erga ao alto, por favor. Senhor Deus, Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Em nome de Jesus, nós queremos voltar a Te oferecer ofertas, sacrifícios de louvor e adoração. Receba, Senhor, as nossas vidas. Receba, Senhor, em nome de Jesus, o nosso coração, a nossa alma, o nosso culto, a nossa devoção. Em nome de Jesus, Senhor, ressuscita hoje, restaura hoje o nosso culto, o nosso templo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, restaura o Teu poder, a Tua glória em nós. Eu abençoo cada vida neste lugar. Multiplica a 30, 60 e a 100 por um, Senhor. Cada dízimo, cada oferta dos Teus servos. E dê a eles bênçãos sem medidas. Eu os abençoo em nome de Jesus para a glória de Deus. Amém? Podeis assentar. Quem trouxe o seu dízimo ou oferta, por favor, venha ao gasofilácio. Bispo. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Quinta-feira o nosso culto. Eu mandei uma agenda da nossa igreja e o pessoal colocou lá que a nossa vigília seria no sábado, mas não, vai ser na sexta, tá bom? Sexta-feira a nossa vigília, das 9h30 às 10h30, amém? Por que não das 10 às 11? Porque se Deus quiser estender um pouquinho mais com a gente tem meia horinha a mais aí, tá bom? Tá ok? Irmãos, quinta-feira a gente paga o nosso aluguel e as despesas do mês. Então, se você tem alguma oferta especial que queira contribuir e dar, você pode entrar pelo o Pix da igreja e fazer a sua contribuição. Amém? Nós estamos numa geração de golpes, né? De golpes. Você nunca vai receber um telefonema, um zap meu, ou um direct, ou usando o nome da igreja para falar direto com você, para pedir qualquer contribuição em nome da igreja.
Eu recebi uma denúncia agora de que estão usando o nome da igreja para pedir dinheiro. Então, por favor, não dê nenhum recurso a não ser pelo Pix. Você tem o meu zap, põe aí meu zap aí, tem o meu zap, que vai pôr aqui na tela. Você tem meu número, você tem o zap da pastora Raquel. Se alguém ligar para você, falando, aqui é o Bi, se alguém porque ninguém vai usar voz, a gente sempre vai mandar uma mensagem de texto. Se alguém ligar, mandar um zap falando dizendo que sou eu, ou a pastora Raquel, ou qualquer outro oficial da igreja, você liga imediatamente para mim, tá ok? Que a gente vai resolver essa história aí rapidinho, tá bom? Então, eu até falei para a pessoa, olha, me chama aqui no zap, que eu quero falar com você. Então, não sei se de repente pode ser um trote também. Enfim, eu estou comunicando, dizendo que nós não ligamos pessoalmente para ninguém. Você já sabe, a contribuição está aqui, entendeu? Quando os amigos que a gente tem, que faz as doações para ônibus, sítio, eles sempre fazem e sabem quem eu ligo para a pessoa diretamente ou vou lá pessoalmente falar com a pessoa. Então, está aí dado o recado, ok? Quinta-feira, então, o nosso culto de batalha, sexta-feira a nossa vigília e domingo a nossa celebração da família em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? A pessoa que se identifica é um homem, mas na conversa do message é uma mulher. Então, você... Não, porque até mesmo porque não clonaram o meu número, porque esse número 9937 não tem mais linha, só o número. Então, se a pessoa que não vai conseguir clonar o meu número. Então, mas eu sei, Deus está conosco. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Levante sua mão e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? Curva sua cabeça, que o amor de Deus Pai e a graça